paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no programa Leitura da Bíblia. É um tempo que diariamente o Senhor nos dá para juntos nós lermos a palavra do Senhor. E na nossa leitura sequencial nós estamos no primeiro livro das Crônicas e hoje vamos ler o capítulo 10. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 10. Vamos ler todos juntos? E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os frecheiros o acharam e temeu muito aos frecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do capítulo 10. Nós vimos aqui a morte de Saul e de seus filhos e o motivo, pelo qual eles morreu. Aqui a palavra nos diz que foi por causa da sua transgressão e porque ele consultou uma adivinhadora, não obedeceu a palavra do Senhor e o Senhor transferiu o reino a Davi. Vamos prosseguir na leitura do capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui,
Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro feriu os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jezobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoíta. Este estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu a 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita,
Sibecai, o Ustatita, Ilai, o Aoita, Maari, o Netofatita, Elede, filho de Baena, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piranotita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Arararita, o Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifai, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naari, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Zeri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Etita, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitinita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Arorita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josovias, filho de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaaziel e Mesobaia. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 11 com esses nomes extremamente difíceis de pronunciar, mas estamos aqui lendo a palavra do Senhor e esses foram os valentes de Davi. Amém, irmãos? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.